Oi, gente. Então, no vídeo de hoje eu vou falar com livros com clima de Halloween. Eu ia fazer uma lista de livros de terror, só que eu percebi que eu não li livros de terror o suficiente para dar uma lista de livros de terror. Mas eu li vários livros que têm, assim, um clima de Halloween, que no caso é macabro, sabe? Não precisa ser assustador, precisa ser macabro. Eu não sei se vocês entenderam a diferença, sabe? É tipo Coraline, sabe? Que não é filme de terror, mas dá aquele entendeu? Então é tipo isso. Então, inclusive, Coraline é uma boa pedida pro Halloween. É o avião, não sei se vocês estão ouvindo, mas o avião tá fazendo barulho. Olha, até rimou. Não sei, gente, eu tô animada hoje e quando eu tô animada eu fico uhul! Então é isso, bora pro vídeo. O primeiro livro é Contos Peculiares. Eu amo esse livro. Ele é tipo um livro esse daquela série O Farato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu já li todos os livros dessa série, inclusive o novo que saiu. Eu gostei bastante até. Mas algumas das pessoas não gostam da série, mas eu aconselho que vocês leiam esse livro extra, porque na minha opinião ele é um livro independente. Eu li ele por causa da série, mas assim, eu nunca vi ninguém falando muito dele, mas eu acho os contos dele muito assim clima de Halloween, porque como ele passa num mundo peculiar, as histórias são muito assim diferenciadas, sabe? E tipo assim, esse livro é tipo como se fosse o conto de fadas do mundo peculiar, entendeu? Então, a gente não sabe aqui quais histórias são verdadeiras e quais são no livro, né? Ele fala que ele não sabe se as histórias são verdadeiras mesmo ou são só histórias de contos de fadas. O meu conto favorito é o primeiro, que é os Esplêndidos Canibais, que ele basicamente vai falar de uma aldeia onde os peculiares, por exemplo, quando eles têm um membro arrancado, o membro nasce de volta, entendeu? Então, e aí eles encontram os canibais, e aí a gente já vai vendo o que que vai dar, né? O cara solta o braço, o cara é canibal, nasce de novo, e aí, né, a gente já vê. Tem outros contos, só que eu gostei de outros aqui, por exemplo, e todos os contos no primeiro tem uma ilustração, eu acho linda essa ilustração. E eu acho linda o detalhe da página que é aqui do lado, olha, eu acho lindo. E esse livro, ele é capa dura e ele é muito bonito, ele tem muito clima de Halloween, ele não é assustador, não chega a ser assustador, mas ele é muito macabrinho, assim, eu achei muito gostosinho de ler, já reli ele. Provavelmente vou reler outras vezes, porque eu amo esse livro demais, ele é um dos meus livros favoritos da vida, tipo, porque as histórias dele são diferentes, assim, na minha opinião, elas são muito diferenciadas. Então, é isso, o primeiro livro. O segundo livro é Para Toda a Eternidade. Esse é outro livro que eu amo demais. Ele é da mesma autora de Confissões do Crematório, que também é uma boa pedida pro Halloween, mas eu tô sem ele aqui, então, como Confissões do Crematório já é conhecido, eu vou aqui falar do novo, inclusive. Olha só, a lombada ficou tão bonito com minhas marcações. Mas esse livro, gente, sério, eu terminei esse livro muito rápido, só que, tipo assim, eu já prolonguei, porque, tipo, ele é bem curtinho, assim, parece que não, mas ele é, tipo, ele tem imagens no meio, ó. Inclusive, eu amo esse livro. Tipo, ele foi um dos melhores livros que eu li esse ano. E ele, tipo, ele basicamente vai falar sobre rituais de morte no mundo, entendeu? Então, a gente tem aqui. é, Tem Colorado, Indonésia, México, Carolina do Norte, Espanha, Japão, Bolívia, Califórnia. Rituais de morte que transformam, que são um geralzão. Mas assim, todos são assim. É uma edição muito bem feita da Dark Side, inclusive essa capa é linda. E eu ganhei de presente esse livro. E eu amo demais ele, assim, demais mesmo. Ele basicamente, como eu disse, ele vai falar de rituais de morte ao redor do mundo. Eu acho muito interessante a gente ver como as pessoas lidam com o luto ao redor do mundo. E tem também muito a ver com Halloween, essa questão assim. Principalmente, eu achei muito interessante a parte que ela fala do México, que a gente conhece o Dia de los Muertos, eu não sei como fala, mas então ele fala que o real do Dia dos Mortos lá, mortos, não sei falar, desculpa, no México. Então eu acho muito interessante a gente saber sobre a cultura do nosso mundo, né? Como as pessoas de diferentes mundos, não, diferentes países lidam com o luto, sabe? Porque a gente fica muito preso na nossa bolha e acaba tratando a morte como um tabu, sabe? E a gente tem que saber como as pessoas lidam com isso. Então eu gosto muito desse livro, assim, de verdade. Ele é muito maravilhoso. E ele é muito interessante, assim. E eu li bastante. Por exemplo, aqui, no primeiro,
os caras desenterram os mortos e a cada, eu não lembro quantos anos, se não me engano é 7, alguma coisa assim, 7 ou 4, alguma coisa aí, eles, determinado tempo, eles desenterram os mortos e meio que cuidam deles, trocam as roupas e tal. Então, esse é o primeiro ritual. Tem outros, assim, que eu achei bem interessante, sabe? E bem legal. O próximo eu não tenho aqui, infelizmente, porque eu li ele em e-book. Eu acho que ele só tem em e-book, ele não tem livro físico, infelizmente, mas ele é muito bom. Que é Nova Jaguaruara, que foi escrito por um autor brasileiro, então ele é muito... Esse é de terror mesmo, gente. Esse é de terror mesmo. E eu amei esse livro. Eu li em Leitura e Cogita com uma moça, que eu tava num grupo de leitura, infelizmente eu não lembro o nome da moça. Mas eu li, eu já tava querendo ler, e essa moça perguntou no grupo, alguém quer ler esse livro comigo? A gente leu. Foi incrível, mas, assim, é um livro bem curtinho, se eu não me engano, ele tem 100 e pouquinhas páginas, ele é muito legal. E, mano, me deu um cagaço. Esse livro, ele basicamente vai passar numa cidade que se chama Nova Jaguaruara, que, inexplicavelmente, de meia-noite até meia-noite e um, as luzes da cidade se apagam. Todas, todas sem exceção. De celular, luz normal. E ninguém sabe explicar o porquê. E nessa cidade há muitos relatos de desaparecidos. Mas fazia um tempo que não tinha. E uma equipe que vai, sei lá, sabe aqueles negócios... É hidroelétrica? Não é hidroelétrica. É aquele negócio de moinho de vento, sabe? Eu esqueci o nome do tipo de energia que é. Mas, infelizmente, a pessoa é burra e não sabe. Mas, assim, eles vão instalar aquele de vento, sabe? Eles vão analisar a área, eles descobrem esse problema de energia. E aí eles vão pesquisando o que é esse problema de energia. E o livro faz um paralelo com o passado e com o presente. E aí, cara, é muito bom descobrir a história da cidade, por que é isso tudo. E é muito bom. Tá. Os últimos que eu vou indicar são Edgar Allan Poe e Edith Lovecraft. Eles que me apresentaram esse mundo de terror, sabe? De livros de terror, porque eu comecei a lendo Edgar Allan Poe e depois fui pro Lovecraft e eles são os meus queridinhos. Essas edições eu amo demais. Inclusive, vai ter diário de leitura no Halloween, semana que vem, tá bom? Que é a semana do Halloween. E eu vou indicar contos deles, porque eu não terminei de ler os livros todos. E essa edição é enorme, é da Martine Claret, eu amo essa edição, ela brilha no escuro também. Então, eu tenho aqui anotado os contos que eu já li, pra ter anotado, né? Então, o que eu mais gosto são... A Cor que Veio do Espaço é muito bom, sério, gente. Esse livro ele é muito poético e lindo e, tipo assim, tu tem medo de uma cor. Literalmente tu tem medo de uma cor, gente. Então, ele é incrível esse livro, sabe? Ele é muito interessante, ele é muito criativo, sério. O cara é genial, sabe? E, tipo, o outro que eu gosto era O Caso de Charles Dexter Ward. Esse foi bem grande. Se não me engano, ele passa das 100 páginas. E, tipo, esse livro é grande, tá ligado? Tipo, olha. Ele é grande, o livro. Comparando, ele é bem grande, sabe? As páginas são grandes, são maiores que o normal. E olha a diagramação. Eu amo a folha que é meio esverdeada. Mas enfim, então ele é bem grande esse conto. E assim, ele foi meio cansativo em algumas partes, mas eu achei muito interessante, muito legal. Então, O Caso de Charles Dexter. E o último que eu vou indicar é A Sombra sobre Smots. Que ele basicamente vai falar de uma cidade que tem uma névoa misteriosa nela, onde as pessoas são meio estranhas e ninguém gosta muito daquela cidade, as pessoas naquela cidade não piscam. E um cara vai entender o que é isso naquela cidade. Ele ficou curioso e foi lá. E ele acaba descobrindo coisas do próprio passado, gente. Sério, esse foi o meu conto favorito dele, é A Sombra. Até agora, né? Porque eu não terminei de ler. No momento... Não vou dar spoiler. Você vai ter que ver o diário de leitura da semana que vem pra saber o que eu estou lendo agora de Lovecraft. E, gente, esses 3 contos. A Cor que Veio do Espaço, o caso de Charles Dexter, eu acho. O caso de Charles Dexter e a sombra sobre Innsmouth. É Insmouth. Pra mim, esses são os melhores contos até agora. Cansada, gente. Cansada, eu falo demais. E Edgar Allan Poe, eu também não terminei de ler esse livro, mas já li bastantes contos. E o que eu mais gostei foram
Se você tem com essa edição da Darkside, as minhas favoritas são os narradores homicidas, que a Darkside separou os contos por tópicos e os meus favoritos são narradores homicidas, que no caso são O Gato Preto, O Barril de Amontilhado e O Coração Delator. Eu gostei muito desses três. E o Baile da Morte Vermelha, são os que eu mais gosto de Edgar Allan Poe. São livros lindos e incríveis. E o Edgar Allan Poe, ele é mais complexo do que o H. Lovecraft, na minha opinião, assim, na forma da escrita. Ele tem uma escrita mais rebuscada, eu achei, entendeu? E, tipo, é muito linda a escrita dele. Inclusive, tem uns poemas aqui atrás, eu ainda não li os poemas, mas deve ser bom. Eu ainda não li o Corvo também, eu tô querendo ler. Inclusive, esse poema aqui é do Corvo. Eu ia falar corno. Mas tá bom. Então a escrita dele é mais assim, poética, sabe? Tipo, melancólica. Então, gente, é isso. Minha memória acabou, infelizmente vou passar agora pro computador. Mas obrigada. Então era isso que eu tinha pra falar. Beijos. Eu espero que sejam boas indicações e que você tenha um Halloween muito legal, porque pra mim é uma das melhores épocas do ano. Infelizmente eu não posso comemorar do jeito que eu queria, mas tudo certo. Beijo. Me siga nas redes sociais que tem aqui na descrição. Deixa um like, deixa um comentário. Feliz